Então, boa noite a todos. Hoje, dia 12 de novembro, dia do diretor, e nós estamos estudando. Antes de nós começarmos, parabéns a todos vocês, diretores, diretoras, que estão aí à frente das escolas, tentando resolver, matar o leão do dia, mesmo doentes, né, Luciana, indo para a escola, fazendo o que tem que fazer. Parabéns para vocês, para nós, né? De férias, indo para a escola. Isso aí, faz parte, né? Faz parte. É isso aí. Então, hoje é nosso quinto encontro. Contando de hoje, a gente tem mais só... Tirando de hoje, a gente só tem mais 3. E no último encontro, a gente vai ter as apresentações, né? Lembrando que vamos apresentar apenas a implementação. Vocês não vão apresentar o portfólio, tá? O portfólio é só para entrega mesmo. Essa semana eu olhei todas as implementações, quem iniciou, quem ainda não registrou, tá? Deem uma olhadinha lá, tem recadinho para vocês. Se tiverem dúvidas, me chamem, tá? No portfólio também. Então, hoje, nosso tema, a gente vai falar um pouco do Se Liga, tá? Mas a gente vai falar sobre a intencionalidade em ação. Não vamos entrar na seara aí do ofício, do que está regulamentado, do que não está, do que está sendo organizado ou não. A gente vai falar mesmo de qual é a intenção de fazer o Se Liga. A gente vai conversar mais a respeito disso. E para darmos início, hoje no nosso acolhimento, a gente tem um trecho de um filme que eu acredito que todos vocês já devem ter visto, ou devem ter, pelo menos, sabido desse filme, né? Alguém deve já ter comentado com vocês, que é o filme... Deixa eu cuidar para mim não falar o nome errado aqui. O Menino que Inventou o Vento, acho que é esse o nome do filme? Se eu não tô com o nome trocado. Mas vamos lá. É isso mesmo. É isso, né? Uhum. Então, vamos assistir esse pedacinho do filme e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Vamos fazer uma reflexão a respeito dele, tá bom? É óbvio que as empresas sabem que as chuvas chegaram tarde neste ano e que está chovendo muito. Eles sabem que houve inundações em Moçambique. Eles sabem que sem nossas finanças não podemos nos defender direito e por isso precisamos das árvores. Eles tentam nos pressionar de todas as formas, nós que somos humildes, para tirar vantagem de nós. Quando a chuva parar e o sol voltar, Malawi vai passar uma temporada muito longa de fome. Temos que juntar o máximo de dinheiro possível. Não temos dinheiro para as mensalidades da escola. Não por enquanto. Fala pro seu pai pagar as mensalidades. Não existe o período de carência. Fala pro seu pai pagar tudo ou você não vai poder vir pra escola. Você vai gastar o seu dinheiro na educação dos seus filhos e aí eles vão deixar você. Os inteligentes vão embora. Isso é tudo que temos? Nem chega a 5 sacos. Não é suficiente. Você precisa me ajudar com essa colheita. Cada grãozinho que a gente conseguir colher. Agradecemos por todas as bênçãos que colocaste em nossa família. Por favor, continue lutando por nós, para que possamos suportar qualquer dificuldade em nome de Jesus. Amém. Papai, quero mostrar uma coisa pra você. O que é isso? É energia eólica. As lâminas transformam em energia. Eu quero construir um maior. Um grande. Pode ligar uma bomba d'água. Assim, mesmo que a terra esteja completamente seca, ainda seremos capazes de plantar e termos a colheita. Você tá vendo o que tá acontecendo? Pessoas estão morrendo, entende isso? Isso vai ajudar todo mundo. Tira essa ideia estúpida de perto de mim, tá? Papai. Tira essa ideia estúpida de perto de mim! Não posso fazer nada sobre isso, senhora Siquelo. Não posso deixar ele se safar assim. Mas ele não estava fazendo nada de errado. Não consegue ver que ele está tentando se adaptar? Nós só vamos poder ter uma refeição por dia. Temos que decidir qual vai ser. O que mais que eu tenho que perder, me fala. Quando vamos parar de perder? Nada daquilo que nós fizemos funcionou. Às vezes são sonhos. Às vezes são só mentiras. Não é um sonho, papai. Eu não tô sonhando. Água
do vento. Isso pode funcionar. Se você me ajudar. A senhora Sequela quer trazer o novo representante do governo para ele ver o moinho de vento. Ela disse que posso ganhar uma bolsa de estudos numa escola em Madisse. Eu tenho pensado sobre essa máquina, William. Tenho pensado em como isso vai levar você embora daqui e manter você aqui ao mesmo tempo. Porque ninguém pode ver isso e não pensar em você. Onde quer que você esteja. Então, pessoal, alguém de vocês já assistiu esse filme? Já, mas faz um tempinho, assim, a gente não lembra, né, das frases, dos momentos, né, mas eu já tinha assistido. Então, ele é um filme baseado em fatos reais, né? Uhum. E a gente traz aí, né, esses trechos aí do filme, são vários recortezinhos aí, para a gente conversar a respeito disso e transpor esse exemplo aí para nossas vidas, né, para nossa realidade. Então, esse menino, né, o William, ele era um menino vivia numa aldeia na África, e vocês viram aí, eles enfrentavam seca, fome, e estavam perdendo, né, as pessoas estavam morrendo, porque eles não tinham o que fazer. E ele, com aquilo que ele aprendeu na escola, nos livros, ele conseguiu aí transpor para a realidade dele e conseguir mudar a realidade da família dele, né, da vida dele. E quantas vezes a gente consegue fazer isso com os nossos alunos? Então, é para a gente refletir um pouco sobre isso. A gente consegue fortalecer os vínculos aí, fortalecer a aprendizagem dos nossos alunos? O que a gente pensa do Se Liga, que é o nosso próximo passo, vamos dizer, nas nossas escolas agora, né? A gente tem esse Se Liga agora só para cumprir calendário? Ou a gente vai tentar ajudar mesmo o nosso aluno a ele não ficar para trás? A ele conseguir aí achar um significado para a vida dele. A ele conseguir usar aquilo que ele está aprendendo na escola para alguma coisa realmente que sirva para o dia a dia, para a realidade dele. Então, o que vocês acham? O que dá para a gente tirar desse fato aí para a nossa realidade? Quem quer comentar um pouquinho? Pode falar, Maria. Então, eu já tinha assistido esse vídeo há tempo também, né? Mas, assim, relacionando com o Se Liga, é dar oportunidades, né? O pai ali, no início, não confiou, né? E a mesma coisa acontece na escola. Às vezes, o professor, até a gente mesmo, né? Acaba não acreditando naquele aluno. Será que ele vai conseguir em pouco tempo? Hoje mesmo, né, na escola, eu tenho um aluno que estava internado numa casa de recuperação, por motivo de drogas. E ele ficou, acho que uns 2, 3 meses internado lá, acho que em Cascavel, se não me engano. E ele recebeu alta ontem. E hoje ele apareceu na escola. Aí, na hora que eu falei com os professores, no início da aula, olha, o Francisco, ele retornou, né? Aí eu nem terminei, já teve uma pessoa que falou assim, ixi, meu Deus do céu, já vem problema. Né? Então é isso, né? Ele passou por esse processo aí de recuperação por motivo de drogas. Se nós não acolhermos, a gente não confiar e não dar essa oportunidade para ele, né? E o que vai acontecer? Infelizmente, a escola é que tem que ser acolhedora, porque lá fora, né, ele é mal visto, digamos assim. E se a gente não acolher? Eu sei que nós passamos, assim, né, por problemas relacionados a isso, né? Aluno que traz problema na escola, mas nós que somos da educação e não dá essa oportunidade, então é a mesma coisa, né? Não se liga, a gente tem que dar essa oportunidade, mesmo a gente sabendo que muitas vezes é para inglês ver, né? A gente sabe disso, que aluno não vai recuperar assim, né? Porque tem um período Se Liga lá, de 24 ao dia 19. E nós sabemos que o Se Liga não é para acontecer no dia 24 ao dia 19. É para ir acontecendo, né? Mas a gente sabe que tem muitos professores que deixam
E, às vezes, esse aluno ele vai ter essa oportunidade. A mesma coisa aconteceu com esse menino. No início, ninguém acreditou. Nem o pai não quis acreditar. Mas ele persistiu e ele mostrou que ele era capaz. É bem por aí mesmo, né? Às vezes, antes da gente deixar que o aluno mostre que ele tem capacidade, a gente acaba podando ele, não deixando ele falar. O pai falou mesmo aqui no videozinho, né? Que ele não tinha tempo para sonhos, que a realidade deles era outra, né? E às vezes a gente não imagina que esse sonho, vamos dizer assim, vai mudar essa realidade. Né? E a gente tem muito isso, esse impacto aí, isso tudo nas nossas escolas no dia a dia. Eu tenho um exemplo que aconteceu com a gente na escola esse ano, no menino que nós tínhamos aí repetente no 7º ano, com alguma dificuldade de aprendizagem, e assim, o menino não... todo mundo imaginava que ele não fosse acompanhar o 1º ano quando ele fez a prova da EJA, que ia ser, nossa, ele vai fazer a mesma coisa que ele faz na turma que ele tá, ele vai dar problema, ele vai incomodar. E esse menino mudou de um jeito quando ele foi, sabe? Tem uma dificuldadezinha para acompanhar, claro, porque ele fez aquela prova do EJA e foi para frente, né? Tem muito conteúdo que ele não se apropriou ainda. Vai ficar no Se Liga com certeza ali para reforçar, né? Mais ainda. Mas foi uma dessas coisas aí, que às vezes a gente não dá crédito. Então, a gente tinha uma parte dos professores que acreditava que podia melhorar e uma parte que não acreditava nada. Achava que ia ser mais um problema, né? Mas deu certo. É uma das coisas que... Então, às vezes, a gente precisa realmente olhar diferente, tirar os nossos preconceitos e pensar diferente a vida dos nossos alunos, né? Então, vamos seguindo. Opa, rápido. Então, quais os nossos objetivos de hoje? Então, reforçar a importância das ações do Se Liga na aprendizagem e no fluxo escolar dos estudantes, vamos pensar nisso. Registrar aspectos importantes a serem elencados na organização e planejamento do Se Liga e trabalhar nas implementações das ações para o Se Liga. Então, os nossos objetivos hoje são esses aí. Então, seguindo, para início de conversa, então, para a gente começar aí. A primeira semana de novembro, já estamos nela, né? Marca a proximidade das ações, da ação do Se Liga, que terá início em menos de 3 semanas. Então, daqui a pouco, né? A gente já está entrando aí na segunda semana do mês, então faltam 2. Então, esse é um bom momento para relembrar o que foi esse período nas escolas em 2024. Então, o que foi feito no ano passado? O que a gente fez? O que vocês fizeram no ano passado? Então, alguém quer ler aí para mim esse primeiro balãozinho e comentar isso, o que aconteceu na sua escola? Quem quer contar para a gente aí? Quais obstáculos surgiram em 2024? Qual foi o problema do Se Liga de vocês em 2024? Quem quer comentar? Não briguem para falar, gente, um de cada vez só. Eu de novo, né? Pode falar. Não pode falar, Iraci. Então, de repente, nossas ideias sejam mais ou menos as mesmas. Mas é assim, todo ano a mesma situação. Quando você vai conversar com os professores com a questão do Se Liga, sempre tem aqueles que eles não aceitam muito a ideia, porque eles dizem assim que dar nota para o aluno, fazer uma atividade e 2 atividades. Apesar de a gente fazer aquele trabalho de dizer, olha, professor, você tem que pegar o conteúdo desde o primeiro trimestre, e que a gente consegue sentar com eles nas horas de atividade e dizer, olha, professor, a gente sabe que o aluno ele tem etapas a serem vencidas, e de repente, lá no início do ano, ele não tinha essa maturidade para entender o que a forma como você trabalhou, ou o conteúdo que você trabalhou, ele amadureceu, e agora ele está apto para entender isso. Então, se você mudar a tua metodologia, fizer uma forma diferente, quem sabe o teu aluno não vai conseguir aprender este conteúdo e, de repente, vai te surpreender. Então, eles ficam meio com o pé atrás. Então, no início, nós
fizemos ali aquela conversa com os professores, e a nossa ideia, enquanto pedagogos, era que fosse separado realmente as turmas. Nós temos, por exemplo, 6º ano 2 turmas, 7º 2, 8º 2, que a gente fizesse, sabe, a organização deles por níveis, né, como é definido ali, sem que o aluno soubesse, por níveis, e para que o professor pudesse atender esses níveis. Por exemplo, aqueles alunos que estivessem ali na fase aí da recuperação, a gente sugeriu que eles colocassem em uma sala e trabalhasse de forma bem mais intensificada e com metodologia diferenciada, de forma que eles pudessem entender o conteúdo. Mas nós esbarramos ali numa situação de que veio alguém com uma ideia diferente, que não ia dar certo, e nós nos frustramos, sabe? Não funcionou, não deu certo. Mas, assim, a ideia que a gente tinha era maravilhosa. E agora, este ano, nós propomos diferente, pois agora, então, já que o ano passado não deu certo e vocês acharam que não tinha condições, e no final das contas, não porque a gente deu a nota para o aluno, mas que o aluno refez as atividades com mais competência, com mais habilidade, demonstrando que realmente é isso que acontece, o aluno está mais maduro, e consegue superar as dificuldades, e isso se concretizou lá no final, e a gente sentou com o professor e no conselho de classe final, olha, professor, lembra que nós falamos? Então, este ano nós estamos ali, já fizemos a primeira reunião de fluxo com os coordenadores, para que eles possam sentar com os professores e propor que seja feito de forma diferente, com metodologias diferentes, mas que a turma dentro da própria sala seja organizada pelos níveis e busque ajuda dos monitores, né, e dos alunos que possam auxiliá-los, e que a gente não cometa os mesmos erros do ano passado. Acredito que vai ser um pouquinho diferente. É bem isso, né, Iraci? A gente planeja, a gente pensa, né, e nem sempre sai conforme a gente deseja, né? Mas eu acho que o pensamento de vocês é exatamente a proposta. Só que a gente sabe que para a gente colocar em prática aquilo que é planejado, e a gente vem de uma certa cultura de que, pensando ainda que é aquela recuperação de antigamente, que é a tal da recuperação terapêutica, que quando nós estudávamos era assim, o professor ainda tem em mente isso. Então, até a gente mudar essa cultura que não, que o Se Liga para a gente pensar em recuperação, reforço e aprofundamento, realmente vai levar um tempo, né? Até para nós, enquanto gestores, organizar os pensamentos da gente, organizar a equipe num mesmo alinhamento demora um pouquinho. E essa estratégia de vocês aí, de usar os PCCs, é excelente, porque eles estão mais próximos aos professores, porque eles ainda estão em sala de aula. Então, ajuda muito. Muito bom. E aí, a Iraci falou um pouquinho, né, quais as estratégias que vão adotar para 2025, mas alguém quer comentar? Se já pensaram numa estratégia agora para esse ano? Olha, nós, ontem, apesar que essa semana não, né? A semana passada, nós já começamos a preencher uma planilha, separando lá os alunos lá, que está naquele nível de reforço, o reforço, o adequado e a recuperação, né? Se não me engano. Aí nós já fizemos a separação e montamos um plano do Se Liga. Aí a pedagoga, amanhã, acredito que amanhã ela já vai fazer isso, né? Já vai convocar os pais para estar registrando em ata que o filho vai estar participando desse programa do Se Liga, né? Está se comprometendo, não deixar ele faltar, enfim. Né? E a pedagoga também já chamou esses alunos, já mostrou, né? Lá naquele mapa lá do BI e tudo, né? E já falou que ele já está nesse período do Se Liga, então está bem conscientizado, né? Agora só falta os pais para comparecerem para estar assinando a ata. Muito bem. Olha, vocês... Pode falar, Maria, falar alguma coisa a mais? Não. Não.
Então, aí, vocês colocaram agora, as duas, né, tanto a Iraci quanto a Maria de Janeiro, duas situações que a gente tem na escola, né? A questão dos professores se entenderem e trabalhar com o mesmo alinhamento que a gente pensa, e dos pais entenderem a importância. Porque tem muitos pais, né, como a Maria de Janeiro colocou aí, que acha que porque o filho já tem uma nota, não é nem excelente, mas na média, que ele nem precisa mais ir para a escola, que ele já está liberado, né? Ou até muitas vezes o aluno pensa que ele vai, mas ele vai. Ontem mesmo teve uma mãe que mandou mensagem para mim. Eu já posso deixar minha filha em casa? Acha? Começo de novembro. Justamente, esse pensamento aí também é pensamento dos pais, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. E aqui, para finalizar o nosso bate-papo aí, tem alguma ação ou quais ações alguém de vocês fez o ano passado que foram, assim, diferentes, né? Que fizeram a diferença e que esse ano vocês vão retomar? Alguém tem alguma sugestão para colocar a respeito? Contar, né? Que fizeram? Profê? Fala, Patrícia. Tá dando para me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Desculpa, não estou conseguindo ligar a minha câmera, meu notebook está muito velhinho aqui e não está funcionando direito, tá bom? Por isso que eu não estou ligando. Tudo bem. Então, na realidade, assim, ó, eu vou voltar um pouquinho naquela questão de quais estratégias vão ser adotadas para 2025, porque a gente tá pensando, né, tá tentando, vamos ver se vai dar certo. Nós estamos com uma ideia e vou passar para os colegas, né, de repente. Não sabemos ainda se vai dar certo ou não, porque a gente falou que é uma ideia meio mirabolante, assim, mas vamos tentar. Então, assim, no nosso colégio funcionou muito bem a recomposição nas professoras que trabalharam com os nonos anos, a recomposição lá de aprendizagem, elas trabalharam em dupla e a gente achou que deu muito certo. A gente teve um resultado, assim, bem legal, sabe? Nós tínhamos 2 nonos anos que eram turmas assim com uma aprendizagem muito defasada. Nós estávamos bem preocupados com essa questão da prova aí do SAEB, né? Prova do IDEB, né? Para a nota do IDEB, é isso, né? E assim a gente achou que os alunos, assim, a aprendizagem foi muito legal, sabe? Não sabemos ainda a nota, mas conversando com os alunos a gente viu a quantidade que eles amadureceram. E aí, partindo dessa ideia, agora para o Se Liga, nós vamos tentar fazer um horário diferenciado e vamos tentar trabalhar com as turmas em dupla com os professores das áreas afins. Então, a gente está montando um horário, né, um horário especial aí, para que eles possam trabalhar atividades diferenciadas nesse Se Liga, mas daí 2 professores na sala, sabe? Por exemplo, o 6º ano lá, a professora de português junto com a professora de arte. Então, a gente está montando um horário específico para isso, sabe? Partindo da ideia lá da dupla, lá da recomposição da aprendizagem. Então, vamos ver se vai dar certo ou não. Mas nós estamos bem esperançosos, assim, que seja uma coisa nova, que seja uma coisa diferente e que seja uma coisa que dê certo, sabe? Também já tivemos a experiência que a Maria de Janeiro falou ali, da gente dividir eles, e também nosso resultado foi frustrado, assim, não deu certo. Então, esse ano estamos pensando em fazer um pouquinho diferente, sabe? Muito bom, ótimo. Ótimo, Patrícia. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, é bem por aí mesmo. Às vezes a gente se frustra mesmo, a gente faz toda uma preparação, né? E nem tudo sai como a gente gostaria. Porque nós não estamos sozinhos, a gente tem uma equipe, né? E nem sempre a equipe consegue acompanhar ou estar na mesma sintonia. Por mais que a gente faça reuniões e fale muitas vezes, a gente não consegue. E é normal, é uma coisa que nós vamos ter que construir mesmo ao longo do tempo, vamos dizer assim, né? Então, aqui, agora, pensando na intensificação da aprendizagem no Se Liga. Então, o que a gente, né, vai aí tentar buscar?
é a intencionalidade do Se Liga. Por que que ele existe? Qual é a ideia do Se Liga? Por que que a gente está aqui debatendo ele? Então, uma das coisas principal é a aprendizagem do aluno. Esse é o porquê existe o Se Liga, né? Então, a gente precisa garantir que todos avancem, independente do nível de desenvolvimento. Muitas vezes, a maioria dos professores acha que não, vamos deixar lá, então, quem já está com tudo certo, com nota boa, excelente, vamos liberar eles, vamos fazer uma outra atividade, vamos dar jogos, vamos fazer alguma outra coisa, e vamos trabalhar apenas com aqueles que não têm a média. Muitas vezes se pensa em nota e esquece a aprendizagem. Por isso que muitos professores brigam e falam, mas novamente vamos falar em dar nota para o aluno, porque é essa mentalidade que tem, não é falar em aprendizagem, falar em nota, né? Que é o que acaba dificultando para nós, enquanto equipe, o trabalho, porque é o que muitos pensam ainda, né? Então, desenvolver e aprimorar competências fundamentais para o prosseguimento da trajetória escolar. Então, a gente tem, como vocês comentaram agora, alunos em vários níveis. O que a Patrícia comentou, que foi feito na minha escola também, nós fizemos isso, a gente dividiu aí o 9º ano por níveis, e as professoras na dupla docência ali no estudo orientado trabalhavam com as turminhas separadas, né? E a gente percebeu que teve um desenvolvimento muito bom, porque aí trabalhava realmente no nível do aluno. Só que a gente entende que nem toda a escola vai conseguir fazer isso. Nem toda a escola a gente vai conseguir fazer essa divisão, né, ter ali professores para conseguir trabalhar. Ali, como a Maria de Janeiro colocou que na escola dela eles tentaram dividir, né? 2 sextos anos, divide os alunos num nível em uma turma, o outro nível na outra turma. É difícil até para dividir com os professores, porque muitas vezes não são os mesmos, né, professores. E aí o professor fica pensando, mas se eu ficar com o aluno que tem mais problema, eu vou ter que trabalhar mais, vai ser mais difícil. Então, a gente tem que saber como lidar, como trabalhar com isso. E eu acho que a melhor forma é a gente pedir sugestões para esses professores. Justamente para esses que apontam dizendo que não vai dar certo ou que não tem como fazer. Então, pedir, professor, o que você sugere? O que você acha que seria interessante? Porque a gente precisa entender que o Se Liga não é um período para o estudante refazer a avaliação, pegar a avaliação antiga e retomar de novo. Não, é um período para ele fazer coisas que antes não adiantaram. Então, o professor vai pegar a mesma avaliação que o aluno já não foi bem e vai reaplicar. O resultado vai ser, se você faz as coisas do mesmo jeito, você vai ter o mesmo resultado, né? Então, é uma coisa que a gente precisa realmente ir trabalhando com nossas equipes. Outra questão aí, oferecer oportunidades diferenciadas de recuperação, reforço e aprofundamento. É justamente isso, como que eu vou oferecer o mesmo formato, o mesmo método, o mesmo formato de avaliação para o mesmo aluno. Eu não vou ter um resultado diferente. Né? Se eu sempre faço a gente tem aqui um exemplo aqui. A professora que ela gosta muito de avaliar o caderno do aluno, que ela acha que o trabalho que ela vai passando pequenos trabalhos e o aluno vai desenvolvendo no caderno. E muitos alunos acabam não desenvolvendo aquilo, não fazem. Então, a gente já conversou com ela e falou, olha, prof, você vai ter que mudar a tua metodologia, porque a gente está vendo que não está alcançando, não está resolvendo. Então, vamos partir para outro método, tanto de trabalho quanto de avaliação. Senão, você não vai aprofundar para aquele que precisa, não vai dar um reforço para aquele que está, vamos dizer ali, mediano, e nem vai recuperar aquele que está muito defasado. Você vai usar o mesmo método? Como que você vai mudar o resultado? Né? E quando se fala aqui em foco na equidade, assegurando que cada estudante tenha oportunidades de avançar, é justamente isso. Se eu não mudar a forma com que eu estou fazendo tudo isso, como que eu vou oportunizar uma melhoria? Como que eu vou assegurar essa equidade? Né? E equidade é uma coisa que, às vezes, um vai precisar muito mais do que o outro. Não é a gente dar a mesma oportunidade, mas sim oportunidades de acordo com o nível que cada um
precisa. Então, é uma coisa, assim, que a gente precisa conversar bastante com as nossas equipes, né, com os nossos professores. Não sei se mais alguém de vocês aí tem essa dificuldade com a sua equipe, com os seus professores, como a Maria aí colocou. Eu também, na minha escola, tenho alguns professores que ainda pensam o Se Liga como aquela forma antiga lá de recuperação terapêutica, e o trabalho junto com as PCAs é a forma que a gente achou, assim, mais interessante de trabalhar, né? Porque como nós, a equipe pedagógica, não estamos em sala de aula, muitas vezes o professor nos vê como alguém que está de fora, que está só lá vendo, apoiando, mas que não está lá dentro, sentindo como que funciona. E a professora que é coordenadora de área, ela também tem aula. Então, ela tem uma certa credibilidade de como trabalhar maior do que a gente. Mesmo que às vezes a gente não entenda assim, mas muitos professores ainda entendem dessa forma, né? Chegam assim, tá, mas quanto tempo faz que você não vai para a sala, diretora? A gente vai, né? Aqui a gente vai muito, falta professor, a gente vai para a sala. Mas não é a mesma coisa. Né? Então, acho que é um ponto aí que a gente precisa fortalecer mesmo, esse entendimento nosso enquanto equipe, de qual é essa intenção do Se Liga, para que ele realmente serve. Algum comentário? São muito quietinhos hoje, gente. O que aconteceu? Estão cansados? Cansadas? Sim, a Simone só balançou a cabeça. Nova Paraná Mais hoje. Eu fui para a escola às 6 horas da manhã. Eu estou cansada. Estou aqui. Te entendo, Maria. Te entendo. Também. E amanhã tem mais, né? Tem. É isso aí, Carla. Amanhã tem mais. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, que a gente como é que é? Brasileiro não desiste nunca. Então, aí é mais uma coisa que vocês já comentaram, grupos e possibilidades de atendimento. Então, a gente tem aí algumas situações, né, que a gente pode usar. Então, o que a gente tem aí? Quem está abaixo do básico? Aquele aluno que está com a média aí, menos de 5,9 para menos. É o nosso abaixo do básico. Esse aluno abaixo do básico vai para onde? Recuperação. E vocês sabem de cor e salteado. O que está de 6 a 6,9, a gente chama do aluno que está no básico, que ele vai ir para o reforço. Essa é a intenção. E o aluno que está no adequado, aí entre 7 a 9, na sua média, ele vai para o aprofundamento. E uma das estratégias aqui é que esse aluno que está aí no avançado, que é acima do 9,1 até o 10, que ele possa ajudar o professor e fazer monitoria da aprendizagem em pares. Isto é uma possibilidade, tá? Então, assim, uma forma de a gente estar usando aquele aluno, que ele já está no avançado, para ele ajudar o professor em sala, de repente nesses grupos que é uma sugestão e que muitos pensam em fazer, que se formem esses grupinhos nas salas e que esse aluno faça a monitoria nessa disciplina que ele está no avançado. Então, dependendo do componente curricular, ele vai poder ajudar o professor. Então, é uma das possibilidades que a gente tem aí. E, assim, muitas vezes, o aluno, e a gente pôde ver, não sei se nas escolas vocês conseguiram perceber isso, mas a gente viu muito isso aqui, quando a gente ia para a observação de sala de aula, nos nonos anos, quando estavam no estudo orientado, que era a recomposição, né, a nossa recomposição quando os professores faziam esse trabalho aí, do aluno que estava no avançado, fazer a explicação da forma com que ele entendeu para os colegas conseguiam entender mais facilmente, porque eles estavam falando na mesma linguagem, que às vezes nós, professores, usamos uma linguagem um pouco mais técnica, uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, e os alunos já têm dificuldade para compreender, E uma coisa que eu acho que muitos de vocês devem ter feito também, aí junto com os professores de língua portuguesa, e é uma coisa que é válida,
é fazer aquele glossário em sala de aula. Colocar lá todas as palavras difíceis, que eles têm dificuldade, para que eles consigam aí compreender melhor. Porque muitas vezes eles leem e eles não entendem o que está sendo escrito lá, porque eles não conhecem o significado da palavra. Né? É raro, mas acontece muito, diz o ditado, né? Então, isso aqui é um esboço, aí, um exemplo do que é possível a gente fazer. Tá? Não é uma obrigatoriedade, mas é uma sugestão de algo que pode ser feito aí nas nossas escolas. Então, deixa eu ver se ele passou, 2 slides, está aqui. Então, o planejamento do Se Liga. Então, elementos importantes para a retomada. O que a gente precisa pensar aí para essa retomada do Se Liga? Eu sei que a maioria de vocês já planejou, muitos de vocês já começaram a fazer lá os relatos lá da implementação, já estão colocando muito disso aqui em prática, né? Então, ontem saiu aí o nosso calendário, né? O ofício, né? De toda a orientação do Se Liga. Confesso a vocês que não li todo ele na íntegra ainda, mas é bem importante que todo mundo veja, que vocês sentem com a equipe aí, deem uma estudada, porque ele é bem extenso, né? Então, a gente já tem aí o calendário, né? A organização do calendário de ações, incluindo as fases Se Liga, antes, durante e depois, que é uma coisa que vocês já devem ter feito o planejamento dele, né? Os tempos e os espaços. O que é esses tempos e espaços aí? Ele é aonde vai fazer? Vamos fazer divisão de turma? De que forma que vamos fazer? Quais tempos nós vamos usar? Se temos 2 sextos anos, vamos dividir essas turmas, vamos mesclar elas e depois dividir elas em grupo de acordo com a aprendizagem da turma? Então, tudo isso pode ser pensado. Como vamos fazer? As metodologias diferenciadas, a gente precisa fazer diferente se a gente quer um resultado diferente. Não tem como eu ir pelo mesmo caminho e querer ver uma paisagem nova. Né? Então, é uma coisa que nós temos que pensar bastante aí com os nossos professores. E uma coisa bem importante é colocar em prática agora aquele feedback nosso com o professor das observações que a gente faz há tanto tempo. Então, de repente, chegar para aquele professor que sempre usa o mesmo método e, de repente, mostrar para ele, sugerir para ele fazer alguma coisa diferente. E a gente sabendo que final de ano, todo mundo está um pouco mais cansado, os nossos alunos estão mais cansados, né? Os nonos anos e os terceiros anos estão aí já pensando lá no ano que vem. Muitos pensam assim, acabou a prova do SAEB, agora a gente não precisa mais estudar nada. Tem muitos pensando isso, não tem? Terceirão hoje começou a primeira etapa da prova, amanhã estão se concentrando para a segunda etapa, né? Mas e depois disso a gente vai ter que segurar essa turma aí. Então é mais um desafio. Os recursos, o que a gente vai usar? O que a gente precisa para fazer diferente? Se o meu professor vai ter metodologia diferenciada, ele, de repente, vai pedir um recurso diferente para mim, para nós. A gente vai ter que, de repente, organizar alguma coisa diferente para esse professor. Então, a gente também tem que pensar nisso. Comunicação, importantíssimo. As meninas aí já comentaram que vão conversar com pais, que vão conversar com o professor, que vão chamar. É muito importante. É muito importante deixar o pai ciente de que esse período o aluno não está ali para brincar, não é um tempo de brincadeira, não é um tempo de não fazer nada porque está chegando no final do ano. Ainda tem conteúdo para trabalhar, tem conteúdo para revisar, tem que aprofundar algumas coisas, tem que recuperar outras. Então, é bem importante que a gente tenha essa comunicação aqui com... Opa, perdão. Voltei aqui, fui para frente sem querer. Então, é importante que a gente tenha aqui essa comunicação com toda a comunidade escolar para que eles entendam. Engajamento. Se a gente tiver uma boa comunicação aqui, a gente vai ter um bom engajamento aqui. Porque se a gente fizer os pais entenderem que o filho precisa ir para a escola, que ele tem que ir para lá para estudar, ele vai ter um engajamento maior.
E, por último, aqui, nesse nosso link, mas não menos importante, é a questão da avaliação. Como nós vamos pensar em metodologias diferenciadas, nós também vamos ter que pensar em avaliações diferenciadas. Se eu quero um resultado diferente, eu não vou poder avaliar da mesma forma que eu avalio normalmente. Então, a gente tem que pensar que também a gente vai ter que conversar com nossos professores, solicitar a eles, né, que façam também uma avaliação diferente, que tenham uma nova estratégia, né? São coisas, assim, importantes que a gente precisa estar aí fazendo. Então, relembrando a implementação, gente, bem importante isso. Eu vi que alguns de vocês ainda não conseguiram começar a fazer a implementação, tá? Então, a gente vai relembrar o que tem que fazer. Se alguém tiver dúvida, é um dos momentos agora da gente conversar a respeito, tá? Então, primeira coisa, diagnosticar o desafio. Então, aí, vocês hoje já deram 2 desafios aí. Foram bem claras, né? Fazer com que os professores entendam que não é um dar nota, e também fazer com que os pais entendam que o aluno ainda não está de folga, não, que ele ainda não foi dispensado. Então, já são desafios aí possíveis. E, às vezes, muitas vezes, a gente tem mais do que um desafio, né? Depois disso, tá, eu tracei lá, eu vou trabalhar nessa linha, vou trabalhar com os pais que não entendem que o aluno tem que vir e tem que vir para estudar. Vamos dizer que esse seja o meu desafio que eu vou trabalhar. Eu vou planejar a ação, o que eu vou fazer? Então, se eu tenho lá, né, os pais que têm dificuldade de entender que o aluno tem que vir nesse período, eu vou fazer o quê? Vou convocar uma reunião com os pais para me explicar o que acontece. Vou mandar no grupo do WhatsApp dos pais vários recadinhos explicando o que é o Se Liga, qual que é a importância. Porque se eu chamar os pais não vêm, e se eu mandar recado no grupo do WhatsApp é mais fácil. Então, vocês vão planejar o que vão fazer. Vamos para a sala de aula falar com os alunos para eles levarem recados para os pais. Então, aí vocês vão, né, quem ainda não planejou, quem ainda não fez, né, são algumas das ações que podem ser feitas. E depois registrar o que vocês fizeram. Se fizeram reunião, se mandaram um recado para o grupo dos pais, de repente resolveram assim, não, se a gente gravar um vídeo aqui, a equipe gestora, um videozinho explicativo sobre o Se Liga e mandar lá no grupo dos pais, vai ser mais fácil de todos eles assistirem do que trazer todo mundo para a escola. Ótimo. Vocês vão colocar no planejamento e vai colocar esse videozinho no registro. Vamos fazer reuniões com os professores da escola para a gente explicar e pedir apoio, ou com as PCAs. Tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer o registro, tá? E o mais importante de tudo, nesta implementação, né, deste ano, essa última no caso, vocês não vão ter que gravar vídeo do final falando a respeito da formação de nada, tá? Então, podem gravar vídeo falando do que vocês fizeram na implementação, uma opção de vocês, mas não gravar vídeo valendo nota para implementação. Dúvida? Alguém não entendeu ainda? Está com alguma dúvida a respeito? Pode falar. Que eu vou achar que vocês sabem tudo. E aí, depois... Não, tudo certo? Então, assim, ó, gente, eu vi que alguns ainda não iniciaram a apresentação, nenhum registro ainda, tá? Então, tenham bastante cuidado a respeito disso, tá? Eu só vou abrir aqui um pouquinho para a gente mostrar de novo a implementação, para que vocês tirem as dúvidas, tá? Para a gente mostrar mesmo, para que não fique nenhuma dúvida. Então, tá aqui a página da implementação, que vocês vão ter que colocar aqui os dados de vocês, assim como fazem no portfólio, a fotinho, o núcleo, tudo certinho. Depois aqui já tá onde vocês vão escrever o desafio. Lembrem que sempre vocês vão... Deixa eu só colocar um pouquinho maior aqui. Que vocês sempre vão ter que... Deixa eu só ajustar.
vão ter que apagar essa página, tá? Então, colocar qual é o problema, né? Aqui até tem alguns exemplos que vocês podem colocar: baixa adesão dos professores ao planejamento, dificuldade dos estudantes em manter a frequência, falta de clareza da equipe. Então, tem várias sugestões. Então, vocês vão escrever qual é o desafio, podem escolher apenas um, e depois vocês vão apagar o quadro, tá? Lembrem sempre disso, coloca o desafio aí e apaga o quadrinho. Depois, os registros, né? Desculpa, o planejamento antes do registro. Vocês vão descrever de forma organizada quais os passos que pretendem seguir para enfrentar o desafio. O objetivo, as etapas, né? Como que vai ser feito? Primeiro uma reunião com a equipe, depois uma reunião com tal segmento. Vamos fazer isso. Quem vão ser os envolvidos? Professor, pedagogo, só direção com os pais, só equipe pedagógica, PCAs com alunos, etc. E as ferramentas, o que vocês vão usar? Então, vão usar reuniões presenciais, Google Drive, Padlet, o que vão usar para fazer? Vão fazer um formulário para os alunos, para os pais, vão fazer no grupo do WhatsApp? Como vocês vão desenvolver, tá? Então, aqui todo o planejamento. E depois, aqui, sim, os registros. Tá? Então, o que vocês fizerem, vocês vão registrar fotos de reunião, se teve reunião, links de materiais, se vocês linkaram, né, algum tipo de material, cópia dos comunicados. A gente fez um convite especial para mandar para os pais. Ótimo. Põe lá também esse convite, tá? Essa forma que vocês fizeram para chamar os pais. E pode pôr também, por último, em relatos, reflexões sobre se vocês acham que aquilo surtiu efeito ou não. E as fotos que vocês tiverem, fotos, se fizerem um vídeo de alguma reunião, de alguma ação. E é isso aí. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não, vocês estão muito espertos. Vocês sabem tudo, tá moleza. É que nem diz a colega, prof, nós estamos cansados. Cansada, gente, esse negócio da gente chegar de madrugada na escola, daí em hora de meio-dia você tem que ficar lá, porque eu sempre falo assim que é melhor o diretor permanecer durante o meio-dia, bate o ponto e fica na escola, e ter uma tarde de andamento perfeito, do que você deixar a escola ali de tarde você passar a tarde toda resolvendo o problema. Então, a gente não tem descansado esses dias, então tá bem difícil. Mas nós vamos indo, não vai precisar fazer esse liga para nós. Não vai ter esse liga para os diretores, vamos tudo passar direto, né? Ainda assim. Viu? E a nossa sorte dos integrais é que nós passamos pelo credenciamento no ano passado, né? Porque tem tudo isso acontecendo e os diretores das regulares ainda têm o credenciamento para se preocupar, né? Aqueles que vão ficar. Então, pessoal, agora a gente vai para um momento, né, nosso aí, um falando, aprendendo um com o outro. O que a gente vai fazer agora? Agora vocês vão ter que falar. Não vai ter jeito não, gente. Vocês vão ter que falar agora. O meu cursor não está querendo mandar. O que nós vamos fazer agora? Então, após a retomada da implementação, é um momento de compartilhar experiências que poderão contribuir de forma significativa para o planejamento das próximas ações. Então, é hora de ajudar uns aos outros com as trocas de experiência. Então, o que nós vamos fazer agora? Todo mundo vai ter que falar um pouquinho, tá? A gente tem tempo aí, nós vamos ter agora aí uns 20 minutinhos para conversar. Então, apresente uma ação que foi desenvolvida durante o Se Liga e que gerou resultado positivo na sua escola, que vocês fizeram no ano passado ou no ano retrasado. E apresentar a estratégia adotada, detalhando o que foi feito, como a ação foi implementada, quais resultados foram obtidos e quais impactos foram observados na aprendizagem ou no engajamento. Então, assim, é bem importante vocês falarem, bem importante vocês prestarem atenção no que o coleguinha vai falar, porque depois vocês vão anotar isso lá no portfólio, anotar uma das estratégias aí que o colega de vocês
falou. Então, é bem importante que vocês falem a respeito disso agora, tá? Quem que quer começar contando sobre uma estratégia que usou no Se Liga nos anos anteriores e que realmente deu certo, né? Ou que deu parcialmente certo e que dá para melhorar e ser melhor ainda. Pode falar, Maria de Janeiro. Olha, o ano passado nós fizemos assim. Nós conversamos com os professores, né, para eles elaborarem assim umas questões, e nós fizemos como se fosse uma gincana, assim, não lembro se foi um outro nome que nós utilizamos, e aí cada professor, né, selecionou lá umas perguntas lá, e passaram para os alunos aquelas perguntas, trabalhou em sala de aula, e depois nós fizemos a gincana. Montamos lá os grupos com os conteúdos do programa do Se Liga, né, dos conteúdos mais essenciais que foram vistos durante o ano. E esse ano teve um aluno que perguntou para mim esses dias, vai ter de novo, igual do ano passado? Né? Aí, até esqueci de falar para a pedagoga, para a gente já organizar, porque eles gostaram. Foi uma das ações que nós fizemos. Assim que eu lembro, agora as outras eu não lembro se teve mais alguma diferente. Mas essa eu sei que aconteceu mesmo, de uma espécie de uma gincana com os conteúdos. Cada professor formulou uma quantidade de questões, né? Isso, com os conteúdos essenciais, elaborou lá umas perguntas, passaram para os alunos, e depois a gente montou as equipes lá. Então, por exemplo, do 6º ano com o 7º, né? Assim, conteúdos assim que daria para as 2 turmas, entendeu? E eles gostaram, né? No integral que aconteceu isso, agora no médio não. Bem interessante, é uma forma de fazer o aluno se comprometer, né? Porque quando passa para competição, né? Eles vêm de uma outra forma, é bem interessante isso. Parabéns, muito boa a iniciativa. Dá para a gente copiar essa aí. Eu estou querendo fazer de novo esse ano. Então, vamos lá. Carla? Nós também aqui fizemos o que a colega Maria de Janeiro falou, mas eu acho assim que a gente pode melhorar, fazer grupos, né? Mesclados de cada série, entre ali o básico, adequado e no aprofundamento, né? Fazer eles irem subindo de nível. Então, a gente pode adaptar essa gincana cultural, né? Ela é cultural, pedagógica. Os básicos, os que estão em recuperação, pegar mais forte. E fazer meio paralelo, né? E fazer eles subindo de níveis. E assim, quanto tempo que vocês fizeram a preparação para a gincana? Assim, vocês ficaram, vamos fazer 2 semanas de estudo, na última semana, mais ou menos como que vocês fizeram isso? Os professores foram elaborando, passando para o setor pedagógico, e eles foram organizando, né? Não tinha assim, eram grupos assim, mesclados, que tinham vários alunos de todas as séries, não tinha assim, como é que eu vou dizer, era organizado para que não ficasse desfalcado, assim, que todo mundo tivesse a mesma, os grupos fossem contaminando todos os elementos do grupo, né? Com o conhecimento. Eu lembro também que parece que o estudo orientado, parece que eles estudaram durante as aulas do estudo orientado, os alunos, as questões. Enquanto o setor pedagógico organizava, né, a gente ia trabalhando em sala de aula com eles. Bem bacana. A Carla, no ano passado, estava em sala, né, Carla? Sim, mas sempre uma incógnita. Como fazer o Se Liga, como dar aula, como ficar com o aluno até o final. Esse é o problema. É uma dificuldade, assim, fazer tudo ao mesmo tempo. Essas dúvidas aconteciam muito, a gente nunca sabia se direcionar e acabava, no final, fazendo, assim, uma organização coletiva. Que é o ideal, né? Trabalhar aí junto, acho que a gente consegue
fazer que prospere mais, né? Porque daí um professor vai puxando o outro. Vamos fazer assim, né? Isso ajuda muito o coletivo. Muito bem. Sueli levantou a mão, pode falar. Então, prof, pensando aí justamente nos desafios, né, da frequência dos últimos dias de aula, né, o ano passado não lembro se foi acho que foi ano passado, a escola organizou as oficinas, né, então as oficinas de culinária, oficinas de várias coisas assim, de games, né, então aqueles alunos que vieram, que participaram do Se Liga, que estão assim, digamos, que não precisam, né, recuperar, que não estão em defasagem, né, que estão no nível mais avançado, eles participam aí dessas oficinas, né, porque geralmente aqueles que também já estão aprovados, é um dilema para vir para a escola, né, eu já estou aprovado, então eu não quero mais ir, então é como se fosse, assim, um chamarisco, né, para que eles venham para a escola. Da culinária teve a oficina de pizza, que era disputadíssimo, né, e até hoje, né, Dirilu, eles querem, né, a oficina de pizza, porque então eles produzem, eles comem, né, foi muito bacana, né, essa questão ainda para a última semana, né, então a gente deixou essa parte, assim, mais atrativa, né, mesmo para chamar, porque realmente, né, é um desafio para que eles venham para a escola nos últimos dias ali, né. Realmente, esse é um desafio que dá para a gente colocar aí, né? Bem sério, vamos dizer assim, né? Iraci, pode falar? Então, prof, depois que nós brigamos um pouquinho, né, ano passado, que daí não deu certo a nossa ideia lá, que a gente queria separar por níveis e cada um pudesse fazer uma atividade diferenciada, por exemplo, a gente se propôs, né, separar as salas, mas daí como não fechou nossas ideias ali com eles, então agora vocês vão arrumar um jeito de trabalhar com esses alunos. Então, acabou dando certo, porque daí o que eles fizeram? Eles se organizaram, trabalharam novamente, retomaram os conteúdos em sala de aula, e como a gente sempre fica meio que concomitante, ou se liga com ali o dia das apresentações das eletivas, que é o dia da culminância, né? Então, o que muitos professores fizeram? Os alunos que já estavam com nível mais avançado, que não estavam muito pendurados ali, acabaram indo terminar sua organização, seus trabalhos das eletivas para o dia das apresentações, e os demais ficaram com o professor na sala de aula, refazendo a atividade. E teve professores que acabaram fazendo a retomada em sala de aula e elaborando quizzes, deixando para a menina de estudo orientado, uma professora de estudo orientado, que ela é uma pedagoga, trabalhar com os alunos em sala de aula os quizzes também. Então, a gente observou assim que no quizzes deu bem certo, porque o aluno que já tinha adquirido o conhecimento e já estava no nível avançado, eles faziam o auxílio para os alunos que estavam com dificuldade. Então, segundo a professora, deu muito certo ali nos quizzes. Mas a questão também do aluno, o fulano vai sair porque está terminando uma maquete, está terminando uma pesquisa, a organização da apresentação da eletiva, e eu vou ter que ficar porque eu preciso copiar e fazer uma atividade porque eu estou com dificuldade. Então, isso deu muito certo, que agora este ano eles não querem ficar para fazer essas atividades. Então, eu acredito que uma coisa assim também deu certo, né? É bom, porque aí você incentiva eles a não querer ficar lá na recuperação, a melhorar a nota antes do Se Liga. É porque tem uns, principalmente o ensino médio, né, prof? Que muita coisa é preguiça mesmo, sabe? Muita coisa é falta de vontade. E aí, como eles tiveram que refazer e pesquisar e organizar, apresentar para o professor, que a maioria dos professores fizeram a atividade em sala de aula com eles, retomaram o conteúdo e depois deram uma pesquisa, um relatório, alguma síntese para eles fazerem e apresentar. Então, isso ficou bem mais árduo, né, para eles. Então, este ano eles não querem cometer o mesmo erro. Então, acredito que uma coisa que dá certo. Não, com certeza, né? Porque aí eles vão pensar duas vezes que é melhor sofrer menos ou sofrer
devagarinho ali fazendo durante o ano do que no final. Às vezes perder uma atividade que eles gostam muito de participar, do que, né, bem interessante. Quem que não falou ainda? Simone, pode falar, fica à vontade. Boa noite. Nós fizemos algo parecido com a Iraci também, né? Na escola que eu estava pedagogo ano passado, nós dividimos, né, as turmas por níveis de aprendizagem, né? E também pelos grupos, né, de reforço, recuperação e aprofundamento. E aí, nesses grupos, os professores pensaram atividades diferenciadas, né? E o grupo do aprofundamento, eles faziam um trabalho de monitoria para os outros grupos, né? De auxílio ali com os outros grupos, né? Já que eles estão no nível mais avançado. E também os conteúdos essenciais, eles foram elencados, e aí os professores, eles trabalhavam em conjunto, né? Ali por área de conhecimento. Né? Então, eles tinham às vezes o mesmo tema, o mesmo conteúdo, mas com o auxílio, o suporte dos outros professores da área ali, né? Daí também teve várias produções de atividades diferenciadas, apresentações, né? Que no final eu vejo que deu bastante certo. E como que foi, assim, Simone, a preparação, o planejamento para fazer isso? Porque vocês trabalharam quase como se fosse com tema gerador, né? Isso, uhum. Então, como eu estava como pedagoga, então eu sentava na hora de atividade com esses professores, né? Nós separamos os grupos ali, veio uma planilha para nós, para preenchermos, né? Quais alunos estariam no grupo do reforço, né? Da recuperação e do aprofundamento. Depois eu sentava com esses professores e a gente pensava ali as atividades, né? De como que seriam essas atividades. Né? Principalmente com os sextos anos deu bastante certo. Bem bacana. E assim, gente, o formato de avaliação que vocês utilizaram, como que foi para avaliar? Foi uma avaliação pela apresentação de trabalhos? Foi o resultado, fizeram uma avaliação escrita? Como que vocês usaram a avaliação para esse período aí? Nós usamos a apresentação e os quizzes também. Então, no final, daí tinham, né, a elaboração dos quizzes, né, que aí eles usavam os recursos digitais para resolver esses exercícios aí por essa plataforma. Ai, bem bacana. Um formato diferente, né? Para poder avaliar também. E vocês também fizeram assim, Dejanira, Iraci, a Sueli que também comentou, Carla, fizeram de que forma a avaliação também assim ou? Cada professor fez diferenciais, fizeram através de pesquisa, trabalho de apresentação, avaliação normal mesmo, né? E quizzes, e foram diferenciando, né? Aí cada professor definiu a sua avaliação, daí não foi em conjunto. Isso não. Antes. Beleza. Bom para a gente entender que fizeram um trabalho, né? Tipo gincana, né? De repente, né? A forma como que vocês avaliaram no final. Interessante para a gente poder entender até. Para a gente poder copiar, né? Tem que saber como é que faz. Na nossa escola também, foi trabalhado... Enfim, a gente acaba aqui trabalhando quase todo mundo da mesma forma. A gente pega um pouco aqui, um pouco ali, acaba que todo mundo. Mas na minha escola também, os professores trabalharam igual da Maria de Janeiro. Cada um escolheu a sua metodologia de avaliação, apresentação, trabalhos, foram de forma diversificadas. Eu sempre coloco portfólios, não deixo de tirar a avaliação descritiva, porque lá no final eles passam por processos de avaliações externas, que tem que fazer a descritiva, então não dá para abandonar totalmente a descritiva. Não tem dá. Que fazer um misto. Isso. E a até para a gente ter um registro, né? Colaborando com o trabalho da gente também para esse final de ano, né? Para manter eles na escola, com os trabalhos que são apresentados na Cominância, porque são um trabalho que, na verdade, eles gostam de fazer. E esse tempo de preparação para a Cominância, ela ajuda bastante a gente também. Isso é muito bom, porque é o que a gente começou a falar lá no início, quando eles estão engajados, eles se dedicam, né? Então, a culminância faz com que eles gostem, eles querem apresentar, eles querem mostrar o que eles estão fazendo. Então, isso nos ajuda muito, né? E vem, de novo, tudo aquilo que a gente fala, quando ele se sente responsável, quando ele está engajado,
é mais fácil a gente conseguir fazer com que ele produza e mostre o produto daquilo que ele veio desenvolvendo, né? Isso é bem interessante. Mais alguém quer comentar? Não sei se o Eli está conseguindo acompanhar a gente. Ele falou aí que está com bastante problema de luz lá na cidade. Estou acompanhando 3 coisas ao mesmo tempo, quase, prof. Não, é multifunção esse homem, gente. 3 coisas ao mesmo tempo, ó. É raro, viu? Porque homem normalmente não consegue. A necessidade, né, professor? É que eu tampei, para você não ver minha cara, que eu estou fazendo mais coisa. Deixa eu falar aqui rapidinho, que eu estou numa reunião da BBF com fone de ouvido e não tem jeito, porque está tendo aplicação também do próprio Paraná, mas eu ouvi um acompanhamento, até na hora que eu perguntei para o professor, me ajuda a lembrar o que foi feito de ano passado, né? Mas, primeira, a situação que nós lembramos, nós dividimos a escola pequena, né? Pela manhã, manhã e tarde, né? Nós dividimos o colégio em 4 grupos, pegando alunos 1, 2, 3, 4 de cada turma e formaram 4 grupos de 6º ao 3º ano. E foi feito também a questão da gincana. Foram assim, de muitas perguntas, passa, repassa, com torta na cara, sem torta na cara, atividade esportiva que também contava ponto, teve o voleibol, e também contava ponto em um momento da tarde, final da tarde, só que para eles não dispersarem muito também, né? Mas foi feito um apanhado de conteúdos de todas as turmas e foi dado para eles estudarem. Então, o povo que queria vencer, né? Então, nós temos os passeios. Daí, assim, é como a gente acaba levando todos para a beira do rio, para a prainha, né? Como eu disse para vocês da outra vez. E, então, tem alguns passeios que a gente coloca como aula de campo para alguns lugares que nós conseguimos juntar a aula de campo com algum passeio. Por exemplo, vai para Maringá. Maringá é quase 200 quilômetros daqui. A gente põe no ônibus e leva para algumas visitas, que venha também ser... manda o projeto para o núcleo normal, todo aquele sistema, né? E então a turma aqui ganhou, teve além de alguns mimos aqui no colégio, teve também essa aula de campo com visitas na UEM, com visita ao planetário, e depois um momento do shopping, 2, 3 horas de shopping lá, que para nós é novidade, porque aqui mora no interior não tem shopping aqui, né? Então as crianças se divertem bastante, então foi bastante produtivo, porque juntou a questão de conhecimento com atividade, vou dizer, lúdica, né? Onde eles puderam estar estudando e também conseguindo fazer as suas atividades. Não foi muito diferente dos colegas, não, mas e até estamos falando de fazer a mesma coisa esse ano. E me perdoe, são estratégias... muita energia. E hoje já deu 2 quedas de energia rapidinha, mas agora já estabilizou de novo. Está chovendo, mas estabilizou. A gente está todo mundo apreensivo com o mau tempo no estado inteiro, né? Depois do que aconteceu na semana passada, qualquer nuvenzinha escura a gente já está cuidando, né? É natural, né? Que bom que nas nossas cidades não aconteceu nada de mais grave. E que logo o pessoal lá, né, se restabeleça. Mas Paraná é um estado de gente forte que trabalha, logo vai estar tudo novo, né? Pessoal, mais alguém quer comentar a respeito do que fez? Eu vou deixar a Luciana quietinha, que ela já falou para mim que não está nada bem, está aí estouradinha, que está doente, e a diretora auxiliar dela já contou como é que fazem, então, né? Vou deixar ela quietinha, tadinha. É ruim quando a gente não está bem. Né? Então, pessoal, isso mais ou menos. Copiaram as ideias dos coleguinhas, hein? Vamos lá, então. Vamos seguir. Agora a gente vai ter mais um tempinho. Só pôr meu slide de novo para explicar para vocês. Vou pôr na apresentação. Então, agora a gente falou sobre o que a gente fez, né? O que cada um fez que deu certo no ano passado, nos anos anteriores. Agora, vocês vão ter 20 minutos também para registrar lá no portfólio de vocês, vão ter um tempo bem bom para vocês registrarem no portfólio uma ação, ó, então, pelo menos
uma iniciativa relatada pelos colegas que você pretende fazer acontecer em sua escola. A partir da experiência de 2024, o que preciso repensar, ajustar em minha escola? Então, isso aqui, ó, eu já deixei lá colado no portfólio de vocês, para vocês saberem o que responder, tá? Então, a partir de agora, vocês vão ter aí 20 minutinhos para vocês fazerem isso, tá? Bem tranquilos, abram os portfólios de vocês e já vão lá escrevendo e organizando. Quem terminar de fazer isso antes dos 20 minutos, dá uma repassada no portfólio, vai lá para a implementação, usem esses 20 minutos para vocês fazerem os trabalhos, tá? Eu vou ficar aqui em silêncio, se alguém precisar me chama, mas é 20 minutos para vocês fazerem o trabalho de vocês agora, tá? Então, são 20 horas e 12 minutos, vocês vão ter até 20 horas e 32 minutos para fazer. Tudo bem? Então... Ai, sim, estão aplicando prova Paraná aí, Simone. Todos estão hoje, né? Não consegui ler toda a mensagem. Sem problema, Simone, tá? Então, assim, gente, então, vamos lá para os portfólios.
Pessoal, então deu aí o nosso tempo. Eu vi que todos conseguiram fazer aí o portfólio, alguns conseguiram ir até para a implementação, mexer em alguma coisinha, mas todos aí conseguiram dar uma olhadinha e fazer a atividade. Muito bem. É bom usar esse tempinho aí para a gente não ter que fazer em outro horário. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá? Aí durante a semana, assim que é possível, eu já respondo vocês. Então, estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. No 5º encontro já passamos da metade, a gente está quase terminando. E o Carvalho deixa uma mensagem aí para a gente de encerramento. Diferentes alunos aprendem em ritmos e velocidades diferentes. Então, a gente sabe disso. A gente só precisa nos organizar para a gente conseguir atender a esses ritmos e velocidades diferentes. E antes da gente terminar, a gente tem aí também os links do Saiba Mais, que eles estão nesses slides que já estão compartilhados lá no Classroom. Então, tem a legislação que ampara a proposta, se liga na escola, planejamento, dicas, opções para a minha escola, apoio para o planejamento, fases do Se Liga, planilha para auxiliar no planejamento do Se Liga e ofício do Se Liga 2025. Então, todos esses documentos estão linkados e vocês podem aí fazer uma leitura com a equipe, ver o que vocês podem aproveitar, é bem interessante. E eu preparei aqui uma pequena homenagem para vocês, o Dia do Diretor. Vou dizer para vocês que me deu trabalho caçar as fotos de vocês, que não foi fácil, tá? Tentei stalkear alguns no Instagram, mas não consegui nem achar no Instagram. Ainda bem que alguns já colocaram a foto lá no portfólio, que eu pude caçar a foto de lá, mas é simples, mas eu fiz com muito carinho para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Vamos ver se vai rodar agora. Acho que vai. Como eu falei, gente, é uma homenagem bem simples, mas não podia deixar de desejar para vocês hoje um feliz Dia do Diretor, que vocês continuem perseverando, que vocês continuem com essa coragem que vocês têm, porque eu sei que muitas vezes é muito difícil, mas quem está nessa função sabe que, apesar das dificuldades, tudo é muito gratificante. Então, é simples, mas é do coração. Depois eu vou colocar para vocês o link lá, tá, no grupo aí para vocês poderem compartilhar, se quiserem, fiquem à vontade. Pessoal, então, muito obrigada por hoje, tá, pelo nosso encontro, foi muito bom estar com vocês, apesar do cansaço de todo mundo, que eu sei, e amanhã tem que madrugar de novo, né, que amanhã continua a prova. Vamos lá, amanhã cedinho para as escolas. Vou pedir para vocês abrirem as câmeras para a gente fazer um print aí, da nossa reunião. A Patrícia já me falou que não está conseguindo, que deu problema no Note, né? Mas vamos lá, então. Preparem os cabelos. Eu coloquei até um adereço diferente hoje, para ver se ficava melhor, ó. Esse óculos que eu estou usando é de mentira, tá, gente? Ninguém tinha percebido, né? Não. Eu não tinha percebido mesmo. Você está brincando que é de mentira. Sério? Eu percebi que era de mentira. Eu quero aprender o jeito que faz. Ó, aqui na mão, nos 3 pontinhos aqui, nas opções, nos planos e fundo e efeito. É um efeito que tem aí que a gente coloca. Quando a gente tá com a cara assim, cheia de olheira, sabe? A gente inventa umas modas para não aparecer.
Só para isso. Então, vamos lá. 1, 2, 3, todo mundo bem bonito. Sorriam. Aí. Gente, muito obrigada por vocês estarem hoje aqui, apesar do cansaço. Então, vamos lá. Beijo, beijo. Até semana que vem. Qualquer coisa que precisarem, me chame. Até a semana que vem. Obrigada pela homenagem. Obrigado, professora. Obrigada a vocês. Obrigado, prof. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.